Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença. Quero fazer uma oração contigo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que nós temos, Pai, de estarmos diante da tua presença, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, é incomensurável, Senhor, narrar aquilo que nós podemos sentir, porque tua presença é forte nesse lugar, Deus. A tua presença, Senhor Deus, toma conta desse templo, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, com os seus anjos, Pai, abençoando, Senhor, renovando-os em espírito e em verdade, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo o que fez lá em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e chegou à casa onde estavam assentados a eles, Pai, e foi derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito nesta noite, Pai. Que sejamos consumidos pela tua graça. Que saiamos daqui, Senhor Deus, talvez até com as pernas bambas de tanto sentir o teu Espírito, Pai. Renova, Senhor, nessa noite. Renova nossas forças, Pai. Porque precisamos de renovo espiritual, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, o toque mágico da tua mão sobre nós, Pai. Senhor Deus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para entregar a tua promessa ao teu povo, Pai. Eu te agradeço, Deus, por ser mensageiro da tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela igreja Congregantes em Cristo, Pai, em Cascavel. Senhor Deus, muitos olharão para esta igreja e ficarão abismados o que o Senhor fará sobre ela, Pai. Aleluia. Ori canta labachuia labacê. Uri me cantas tu yalaiacia, oni me achia cantalaia alabas. Derrama esta unção, Deus. O Senhor tem preparado há muito sobre ela, Pai. Que seja esse momento, Deus, de derramar esta prosperidade espiritual, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai. Derrama sobre esta igreja, Deus, porque sobre ela o Senhor tem propósitos, Pai. Aleluia. O Senhor está aqui, meus irmãos. A sua presença é tremenda. Oh, glórias, glórias. Ei, glórias, aleluias. Urimi canta labache. Ishurianda labas. Ei, glórias tuia, malaia se, exuia labas. Aleluia, santo é o teu nome, Pai. Oh, glória! Continua derramando essa graça, Deus. Continua, Senhor. Continua, Jesus. Continua, Senhor, abençoando, curando, transformando, Pai. Oh, glórias! Bendito é o teu nome, Senhor Deus. Eis que renovo foi pedido, eis que no renovo lhe é concedido na graça do Espírito. Oh, glórias! Bendito é a graça do Senhor. Bendito é o Senhor nosso Deus. Oh, Senhor é tremendo nesse lugar. Aleluia. Oh, recalabachura andalabacei. Aleluias, aleluias. Oh, glórias, 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 aleluias. Oh, glórias, aleluias. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. A presença de Deus aqui é forte, irmãos. Você jamais sairá daqui como entrou. Deus tem uma transformação na tua vida nessa noite. Deus diz que vai entregar para você nessa noite as promessas que Ele tem sobre tua vida. Ele vai entregar para você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A vontade é ficar adorando o Senhor nosso Deus. A verdade é ficar contemplando a majestade do Senhor Jesus Cristo.
Dá vontade de ficar aqui adorando a noite inteira, amados. Aleluia, mas Deus me trouxe a um propósito. E eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui. Ao irmão Gildo que me convidou para o culto dos homens. Pastor Ricardo, meu cunhado, a quem eu amo em Cristo Jesus. Até não está aqui, mas leve meu beijo, meu abraço a ela. A toda a igreja, a quem eu sinto um amor profundo por vocês, porque fui sempre bem recebido aqui. A eu e minha família. Obrigado por vocês existirem na nossa vida. Amém. O recanta labachúria na lavas. Aleluias. Deus é tremendo, gente. Pastor Ricardo, o que Deus vai fazer aqui é tremendo. O que Deus tem sobre a tua igreja, a igreja de Cristo, é tremendo. O teu ministério é abençoado pelo Senhor. E o Senhor manda te dizer que Ele não vai te desamparar. Que tomes as posses daquilo que tu colocou na presença dEle, porque Ele vai te entregar em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, amada igreja? Podemos assentar. Eu creio que tenha muitos irmãos que pediram alguma coisa a Deus, principalmente em oração. Porque nós, evangélicos, quando dobramos o joelho, é para pedir a Deus algo para nossas vidas. E queira ou não, é poucas as vezes que nós dobramos os joelhos para agradecer. Mas Deus tem suportado, porque Ele conhece o nosso dia a dia. E como nós lemos na palavra do livro de Eclesiastes, ou seja, o livro do pregador, foi narrado aqui pelo rei Salomão. Um homem que passou desde a sua juventude até a sua velhice para afirmar que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas Deus pediu que eu falasse o seguinte à igreja: que a oração que você está fazendo, que a espera que você está tendo, ela não vai tardar. Porque desde o primeiro momento em que você dobrou o teu joelho e clamou ao Senhor, foram ouvidos nos céus a tua oração. Daniel fez isso quando ele dobrou o joelho em oração para saber o que era a visão que ele tivera. Lá no céu foi recebido esta oração. Levaram-se 21 dias, irmãos, para essa oração, para a resposta dessa oração chegar. E vocês sabem por quê, amados? Porque toda vez que nós dobramos o joelho, nós estamos pisando na cabeça do diabo. Nós estamos dobrando o joelho na cabeça dele, porque aí ele não pode fazer nada, porque a nossa sintonia é direta com o Senhor nosso Deus. Nós temos uma linha direta com Deus. Essa linha direta é através da palavra de Deus. Essa linha direta é através do que Ele nos concedeu para que nós chegássemos a Ele, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Nós
temos a senha para chegar a Jesus. Nós temos a senha para chegar ao trono do Pai. Nós temos a senha de chegar e pedir o que nós quisermos, porque adentrar ao reino de Deus tem que ser através de Jesus Cristo. E Ele é a nossa senha. Ele é a nossa senha, amados. E eu creio que todos aqui estão esperando um milagre de Deus, que todos aqui estão esperando uma resposta de Deus, talvez de uma oração. E isso tem demorado, mas a palavra falou que há tempo para todas as coisas. E Deus pediu que eu viesse hoje aqui para consolar o teu coração e o meu coração, e tirar a minha ansiedade do meu peito e do teu peito, amados, e dizer que Ele entregará aquilo que Ele tem reservado para nós logo, logo. Ele diz que a tua oração não foi vã, ela foi ouvida nos céus. Talvez Ele já tenha determinado para que viesse a você, mas a guerra espiritual, a guerra é muito grande. A guerra contra os reis da Pérsia, que são os demônios, atrapalham chegar a você. É uma guerra de potestades no ar, impedindo que a bênção chegue até você. Mas não desista. Deus mandou dizer: não desista de mim, porque eu não vou desistir de você. Deus diz: eu vou entregar a tua bênção, e isso não demora. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio naquilo que Deus tem sobre a igreja, sobre a tua vida e sobre a minha vida. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus real, um Deus que concede todas as coisas para nós. Enquanto eu estava sentado ali, Deus tocava no meu coração muito. Enquanto os irmãos louvavam aqui, a irmã cantou sobre a petição, que dá causa ganha a minha petição, é a oração. Deus já ouviu, já concedeu a vitória. Deus já ouviu e já concedeu a vitória. No Velho Testamento, nós encontramos o relato de quando Josué, no poder de Deus, mandou que o sol e a lua parassem, amados, para que ele tivesse tempo de completar a sua vitória sobre os inimigos de Israel. Eu fiz questão de mencionar isso, para que nós entendêssemos a questão do tempo. Porque se nós quisermos uma coisa com fé, Deus faz parar o tempo ao teu favor. Deus manda parar o sol. Deus manda parar o tempo ao nosso favor. Assim como Ele fez com Josué, que parou o tempo, o sol parou, tudo parou, para que ele pudesse contemplar a vitória diante de Deus sobre a guerra que ele estava enfrentando. Deus disse que Ele vai fazer parar o tempo para você comemorar a sua guerra. Deus disse que vai colocar vitórias na sua mão, porque Ele é o general da tua guerra. Aleluia. O Deus da natureza interferiu naquele momento em sua própria natureza, naquilo que Ele criou, porque ninguém pode parar o tempo, ninguém pode parar o sol, ninguém pode parar as horas, ninguém pode parar o movimento do dia, se não for por permissão de Deus. Assim como não cai um fio do nosso cabelo, se não for a permissão de Deus. Ezequias pediu a Deus um sinal do seu grande poder. E Ezequias estava predestinado à morte. Ele tinha que se preparar para morrer. E ele dobrou o seu joelho, ou seja, virou o seu rosto à parede e clamou a Deus, porque ele sempre foi um servo fiel a Deus, um servo que fazia tudo o que Deus pedia. Nada de errado acontecia na vida de Ezequias. Então Deus se compadeceu dele. Lá em Isaías 38:8 diz: e eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que tinha declinado. Deus parou o sol para dois, Josué e Ezequias. E parou o sol para mudar a história de Ezequias, para dizer: você não vai morrer agora, eu vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Deus está dizendo para nós uma coisa aqui nessa noite:
Se alguma enfermidade estiver na tua casa, onde quer que seja, Ele está recuperando essa enfermidade, e está acrescentando anos de vida, e está dando uma vitória. Ele está parando o tempo para que se levante do leito aquele que está enfermo. Aleluia. Eu tomo posse dessa bênção na minha vida. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Toma posse aí, irmão. Toma posse aí, irmão. Aleluia. Um fato interessante sobre o tempo. O tempo ele não se adianta. O tempo ele não retroage por nós, ele permanece na sua linha. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,11, quando diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Não se pede nessa oração que Jesus nos ensinou: me dá o pão nosso para hoje, amanhã, depois de amanhã e acolá. Sabe por quê, amados? Porque Deus proverá a cada dia as nossas necessidades. A cada dia as nossas necessidades. O tempo ele pode querer parar, ele pode querer avançar, ele pode querer fazer o que quiser, mas sem a permissão de Deus nada acontecerá. E eu digo que na oração do Pai Nosso, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, porque nós necessitamos de hoje, do nosso alimento de hoje. Não só o alimento carnal, mas o alimento espiritual. Aquele alimento que nos dá vida, aquele alimento que nos dá os olhos espirituais, que podemos ver coisas aonde o ente querido ou aonde a pessoa normal não consegue ver. Quando nós estamos com nossos olhos espirituais abertos, nós vemos o ataque do inimigo, nós vemos a aproximação das potestades. Aí nós podemos dobrar o joelho e clamar a Deus e sermos mais que vencedores, porque nada atinge aquele que está diante de Deus. O irmão leu aqui, quando iniciou aqui o culto, em Salmos 34:7, uma coisa muito gostosa de ouvir: que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os amam e os livram. Vocês sabem o sentido disso, amados? É um sentido muito forte, porque Deus manda os anjos acamparem ao nosso redor. Ele diz: ninguém encostará a mão nele. Ninguém, porque Ele me ama. Deus olha do seu trono, levanta de pé lá e diz: Ele me ama. Anjos vão lá e ficam ao redor dele, porque ao derredor há o Satanás, tentando tragar como leão os meus servos, mas eu dou livramento através de meus anjos. Nada se aproximará de você e da tua casa, porque Deus tem acampado anjos lá e ao redor de você. Deus tem livrado você de muitas coisas. Deus tem colocado anjos para te livrar de coisas que talvez você nem imagine, mas Deus já livrou, porque você é uma pedra preciosa na mão do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma parte interessante que Deus pediu que eu anotasse. Em Êxodo 16, na Bíblia, nos conta de como Deus evitou que o seu povo morresse de fome no deserto. E o que Ele fez? Ele enviou a cada dia da madrugada uma espécie de massa de pão, ou seja, o maná. E essa passagem é interessante, que Deus pediu que eu fizesse um paralelo, para que os irmãos entendessem uma coisa quando nós falamos lá do Pai Nosso. Quando nós falamos das outras citações bíblicas aqui, em Daniel, em Jessé, em Ezequias, em tudo aquilo que nós colocamos, há uma parte importante quando o povo estava no deserto. Como todos nós, quando passamos por dificuldades, amados, nós temos sempre que murmurar. Nós murmuramos não porque nós queremos, porque este é o instinto do ser humano, a murmuração. Senão nós seríamos perfeitos, mas aquele que foi perfeito passou por aqui e em breve voltará para buscar a sua igreja. Essa passagem nos dá claramente aquilo que nós temos que entender sobre o tempo. Toda manhã, toda madrugada, quando estava para amanhecer o dia, quando estava para aparecer o sol, Deus colocava o maná sobre o povo de Israel. Ao lado de cada tenda havia o maná. Eles não precisavam estocar o maná,
Porque se estocassem o maná para o outro dia, o maná estragaria. Mas Deus foi bem claro que Ele colocaria todos os dias o maná, e que todos recolhessem somente aquilo que fosse necessário. E aí Deus despertou mais uma curiosidade em mim, mais uma relação de ser humano que nós temos, que muitas vezes tentamos algumas coisas, mas tentamos em ganância, e não podemos ser gananciosos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos dará o provimento de cada dia. É uma promessa dele na Bíblia, assim como ele fez ao povo de Israel, a nossa descendência, porque nós somos o povo de Israel. Ele disse que colocou o maná. Ele diz na palavra que colocou o maná. Houve apenas uma exceção. Deus falou: quando chegarem na sexta-feira, vocês juntem para a sexta e para o sábado, para respeitar o sábado, porque este é santo. E assim o povo fez. Por determinação de Deus, juntou o maná somente para 2 dias. Não juntou para o domingo, para a segunda, juntou para a sexta e para o sábado, que era o dia sagrado, que é o dia sagrado. Tanto que a nossa semana começa no domingo, o sábado é sagrado. E quando Deus nos diz isso, Ele nos fala, amados, que nós temos que pedir a Deus aquilo que é proveniente a nós pedirmos a Ele, para a nossa sobrevivência do dia a dia. Quantos aí fora não tentam fazer coisas absurdas, ganhar dinheiro, mas quando chegam na velhice, pegam este mesmo dinheiro para gastar em remédio, porque não aproveitam a sua vida. Nós, um povo escolhido pelo rei, pelo dono do ouro e da prata, nós temos o que nós quisermos ao momento que Deus quiser. Então você tem direito de sair para a praia, você tem direito de sair para um lazer com a família, você tem direito de estar com a sua família, porque Deus proverá as tuas necessidades para isso. O nosso povo é um povo livre, porque quando saiu do Egito, saiu da escravidão. Foi-lhe concedida uma promessa da nova Canaã, e nós partimos, os nossos antecedentes partiram do Egito para Canaã. Aqueles que foram rebeldes ficaram 40 anos no deserto. Mas a rebeldia, os irmãos conhecem a palavra, mas Deus manda vivificar aqui para edificar a igreja. Eles foram ver, entraram Caleb e Josué juntos, entraram na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida para ver como que era a terra, o que aconteceu, amados? Os que estavam lá e começaram a ver os problemas, os defeitos, não podemos vir por causa disso, daquilo e acolá. Mas Deus, no seu íntimo, tinha preparado o coração de Josué e Caleb. E quando eles entraram, eles não viram os defeitos, os problemas. Eles viram que aquela terra emanava leite, pão, mel. Eles viram as coisas boas que ali estavam, eles não viram as dificuldades. O que Deus manda nos dizer que é para nós pararmos de olhar as dificuldades. Vamos parar de olhar o que está impedindo para que nós recebamos a nossa bênção. Que sejamos Josué e Caleb e possamos ser homens de Deus que voltaram e falaram para Moisés: a terra é boa, a terra é excelente, a terra mana leite, pão e mel. Nós temos que entrar lá. É a terra que Deus prometeu para nós. É a terra que Deus prometeu para você. É o campo que você está trilhando. É a oração que você está tendo diante de Deus. É o teu joelho dobrado, a tua lágrima no rosto. E quando ela é seca, é porque Deus está enviando anjos para secar a tua lágrima. Aleluia. Para a honra e glória dele. Para a honra e glória de nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus nos diz é que eles tiveram que voltar e andaram por 40 anos no deserto. Eles ficaram 40 dias dentro da terra de Canaã. E cada dia equivaleu a 1 ano no deserto. 40 anos no deserto. Todos aqueles acima de 20 anos morreram no deserto. Os que tinham menos ainda entraram na terra prometida. Entraram
na terra que Deus prometeu ao seu povo. E toda a geração, que ao contar no novo censo daquela época, era a mesma quantidade daqueles que morreram, nasceram novas pessoas. Não foi nenhum a mais, nenhum a menos, porque Deus perseverou com o povo que saiu do Egito, que andou no deserto, que se andou em círculo por 40 anos, e a chegar à terra prometida, nem Moisés entrou nela. O que Deus nos ensina é que nós temos um Deus amoroso, um Deus de justiça, de paz, que a mesma justiça que Ele tem sobre nós, nós temos que ter sobre Ele. A mesma justiça com que Ele nos concede as bênçãos, nós temos que ter o tratamento de humildade, de agradecimento a Ele. Nós temos que lembrar que nós temos que voltar ao lugar da bênção e agradecer a Deus. Nós temos que voltar e dobrar o joelho e agradecer a Deus. Havia os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Deus. Apenas um, amados. Cadê o resto? Cadê os 9? Foram curados da lepra. Deus está dizendo: eu quero uma comunhão santa contigo. Eu quero uma comunhão permanente contigo. Assim como eu sou fiel contigo, seja fiel comigo. Lá em João 15:7 está escrito: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Veja que palavra forte, que palavra real, que promessa de Deus. Se as palavras de Deus, se esta palavra que Deus colocou para nossas vidas, amados, se essa palavra estiver em nós, que são os mandamentos que Deus nos mostra que devemos seguir, se essas palavras estão em nós, amados, estiverem em nós, nós podemos olhar para o céu em nossa oração e dizer: Deus, eu preciso disso. E Deus diz: concede, porque minha palavra está nele. Concede, porque minha palavra está nela. Concede. E os anjos então vêm entregar. E entregam, não importa o tempo que for, mas Deus diz: eu fiz a promessa e você vai receber. Você vai receber. Os israelitas precisavam colocar sempre-se de joelhos para pegar o maná. Naquela época eles dobravam os joelhos para pegar o maná, o alimento que Deus mandava do céu. Deus diz: eu quero que você dobre o teu joelho, para que a comunhão seja minha e tua, para que não haja atrapalho, porque o que eu estou concedendo para você, você vai receber. Você não vai precisar se abaixar para pegar isso, porque o que eu vou dar para você virá dos céus. E essas bênçãos que eu vou colocar dos céus a vocês, virá depois da oração do joelho dobrado. Esse clamor que você fizer a Deus será entregue na tua casa, será entregue na tua igreja, na participação da comunhão com os irmãos em Cristo, e a vitória será comemorada não só aqui, mas nos céus, amados. Nos céus, porque esta é uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Quando eu falo em pensar um pouco de tempo, quando eu falo sobre o tempo, a Bíblia reafirmou ao meu coração várias vezes hoje o que Deus disse: há tempo para todas as coisas. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Porque se não fosse de Deus, não estaria nesse livro. Porque esse livro é o livro da perfeição. E do jeito que Deus falou comigo durante o dia todo hoje, enquanto eu louvava o nome dEle, e Ele falava tempo para todas as coisas, eu tive um entendimento. Amanhã eu posso ter um outro entendimento desta mesma palavra, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Por isso que é o livro mais atualizado deste mundo. É um livro que todo mundo lê e volta a ler, e volta a ler, e ter sempre um entendimento diferente, porque o entendimento é a comunhão com Deus. O importante da leitura da palavra de Deus, amados, o importante de você ler a Bíblia com a tua família, com os teus filhos, o importante de você estar em comunhão, em casa, na igreja, de você ser um discípulo de Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu imagino a questão do tempo, que hoje nós trabalhamos, corremos, andamos, eu lembrei de quando o irmão Gildo me ligou
para me convidar para esse culto. Eu falei, Jesus. Ele falou, Itacir, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atender primeiro o que é de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Assim que nós devemos fazer. Atender primeiro as coisas de Deus. O que é mais primordial é as coisas de Deus. As demais coisas virão. Eu não perdi nada, eu ganhei muito vindo aqui, porque Deus falou muito no meu coração e está falando no meu coração. E o que mais me alegra é que Deus está me usando como instrumento para passar a você as bênçãos que Ele tem para ti. Recebe aí, irmão. E quando eu falo em questão de tempo, eu fiquei imaginando uma caixa de madeira, de papelão, vamos colocar de madeira, uma caixa vazia, grande. Aí eu coloquei umas bolas de futebol lá dentro e enchi a caixa. Eu falei, está cheio. E esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, ele está preenchido. Ele não tem lugar mais para nada, mas ele tem lugar. Aí eu lembrei, falei, vamos pegar aquelas bolinhas de tênis, aquelas amarelas, e vamos acrescentar a caixa para ver se serve alguma. E serviu muitas lá dentro da caixa, muitas. Então sobrou o tempo, havia tempo para ali. E aí veio mais uma coisa na minha cabeça, mas se nós colocarmos algo menor, ela pode ser preenchida ainda mais. Então, onde estava cheio, começou-se a surgir tempo, começou-se a surgir oportunidades. E eu pensei, vamos colocar aquelas bolinhas de vidro. Os mais antigos aqui, eu acho que lembram daquelas bolinhas de gude que falam, né? Aquelas bolinhas que nós, quando crianças, brincávamos. Coloquei várias bolinhas daquela. E coube muitas bolinhas. Eu falei, meu Deus, parecia que não havia tempo, mas havia. E para completar aí eu falei, talvez haja mais um espaço aí nessa caixa. Pegamos areia e enchemos a caixa de areia. E foi muita areia colocada ali, muitas pás de areia. E se completou. Aí eu falei, há tempo para todas as coisas. Aí Deus diz, cabe mais. Os irmãos concordam que cabe mais naquela caixa? E cabia mais. Foi pego água e jogado sobre a areia. E a areia absorveu a água e sobrou mais tempo. Que nós possamos levar a nossa vida assim, amados. Quando acharmos que não há tempo mais para isso, lembre dessa pequena historinha. Principalmente se for para Deus, aí há tempo que Ele não acaba mais, porque o tempo é dEle. Como nós falamos aqui, o tempo é dEle. Ele parou o sol. Ele parou o tempo para muita gente naquela época. E Deus tem parado o tempo para nós meditarmos na palavra, para nós pedirmos em oração, para nós na hora de cansaço estarmos aliviados. Porque quando nós chegamos em casa cansado, Deus manda uma legião de anjos, massagistas, que estão massageando o nosso cansaço. Para que nós tenhamos tempo para louvar o nome dEle. Talvez com uma oração, talvez com um salmo, talvez com a leitura de uma palavra, de um versículo. Deus se alegra muito nisso. O que Deus não gosta, o que Deus fica triste, o que Deus chora, é quando nós levantamos correndo, não pensamos nele. Quando nós andamos o dia inteiro e não dizemos uma palavra a Ele. Quando nós ligamos o som do nosso carro, mas não é num hino, talvez seja no noticiário de uma rádio. E terminamos o dia cansados, aí não temos mais tempo de agradecer também e dormimos sem falar com Deus. Deus não nos abandona, mas Ele chora, Ele fica triste, Ele ampara você. Ele começa a preparar os anjos e diz, descem lá, arruma um tempo para Ele, para que Ele possa falar comigo. Arruma um tempo para Ele, coloca um pouco de areia na caixinha dele. Coloca um pouco de água, coloca umas pedrinhas, que Ele vai ter um tempo de olhar para mim. Aí eu quero sorrir, eu quero abraçar, eu quero naquele momento do dia que Ele estiver andando, carregar Ele no colo. Quando Ele estiver mais cansado, quando os inimigos olharem para Ele, eu quero estar carregando Ele. Deus jamais nos desampara, amados. Deus manda dizer para você nessa noite que tem muita gente, muitos inimigos olhando para você com ar de pena, com ar de dó,
mas eles vão se surpreender. Quando amanhã olharem para você, eles vão dizer: como pode acontecer isso? Como pode esse irmão prosperar tanto? Como pode esse irmão estar tão alegre? Se ele não tinha essa alegria, aí você vai mostrar que você serve um Deus real, vivo e presente na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Deus. Quando nós arrumamos tempos, e quando na palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de prantear, amigo. O de chorar, muita gente pode estar chorando nesse momento. Talvez por uma dor, talvez por uma dor de perder alguém, talvez por uma necessidade que não vem, talvez pela conta vermelha no banco, talvez por uma enfermidade dentro de casa ou em si próprio, talvez por aquilo que não acontece no teu trabalho, talvez o aumento que você tenha pedido não tenha vindo ainda, mas há tempo para todas as coisas. Deus está dizendo isso na palavra. Deus falou para nós nessa noite que Ele já entregou para os anjos colocarem em nossa presença a nossa bênção. Deus está dizendo: você sai daqui hoje não de mãos vazias, você sai daqui hoje com as mãos cheias de bênção e de promessas, porque elas estão sendo entregues na tua mão agora. Há uma legião de anjos entregando agora sobre ti. Há um vento impetuoso sobre ti nesse momento. Sobre a sua cabeça há a mão de um anjo. Sobre a tua cabeça há um anjo te protegendo agora. Deus está dizendo através desse anjo: eu te protejo, eu te cuido. Tu és meu filho, tu és minha filha. Ser fiel comigo, que eu sou fiel contigo. Deus está dizendo: por onde quer que andares, eu estarei contigo. Nenhum mal te afligirá, nada chegará à porta da tua tenda, porque eu sou contigo. O Senhor dos Exércitos diz nessa noite: eu sou contigo. Aleluia. É a promessa de Deus sobre nossas vidas hoje, amados. Uma promessa que nós temos que tomar posse. É uma promessa que nós temos que levar para a nossa casa. Eu espero que cada um de nós saiamos daqui hoje alegre, sorrindo, que possamos chegar em casa, abençoar os portais da nossa casa, os umbrais da porta da nossa casa, que possamos encostar e dizer: o Senhor Deus mandou bênção para minha casa. O Senhor Deus colocou salvação na minha casa, aleluia. O Senhor Deus está colocando mais promessas na tua vida, aleluia. Oh, glória! Há uma legião de anjos aqui, gente. Com olhos espirituais eu posso ver. Há uma legião de anjos aqui. Oh, glórias, aleluia. 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 Tem uma mulher aqui que está aflita por dentro. Há uma aflição muito forte nela. Há uma aflição muito grande. Há uma aflição de morte. Essa pessoa já pensou até no pior. Essa pessoa vive um momento difícil dentro do seu lar. A sua casa parece que não é uma casa de felicidade. A sua casa, ela anda triste demais. Mas Deus diz para você, mulher, nessa noite, Ele diz: eis que eu tiro toda a tristeza da tua casa. Eis que eu tiro a tristeza do teu coração e renovo o teu coração nessa noite. Eu renovo a tua casa nessa noite. Eu renovo tudo que eu tenho sobre a tua vida nessa noite. Tudo que eu concedi a você, eu vou colocar em dobro, porque você perdeu um dia, mas eu coloco em dobro novamente. Aleluia. Aleluia. A paz, a unção de Deus está sobre nós, amados. E o tempo prometido por Deus se cumpriu em nós. E na paciência que Deus nos pede, porque há tempo para todas as coisas. Esse tempo de guerra acabou, porque há o tempo de paz. Esse tempo que Deus manda falar nessa noite acabou, porque nós vamos viver em júbilo. Nós viveremos na alegria de servir o nosso Deus.
Nós sairemos aí fora e não teremos vergonha de dizer que nós somos crentes, que nós somos pessoas cristãs, que servimos a um Deus real. Não importa a roda de escarnecedores que nós estivermos, eles verão luz em você. Eles verão que Deus habita em você. Eles saberão que de ninguém pode encostar o dedo, porque Deus é contigo. Maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. É bem maior, amados. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nós louvar a Deus. Esse é o momento de nós louvarmos a Deus. Esse é o momento de agradecermos a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Que não esqueçamos nunca o que Deus tem feito por nós em nossas vidas. Que tudo que você passar por tribulação, que você nunca esqueça, irmãos, que o Deus que você serve está dizendo que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você ficar triste, há tempo de se alegrar, há tempo de você chorar, mas há tempo de você prantear. Há tempo das coisas boas na sua vida. Elas podem vir ruins, mas ficarão melhores, porque Deus provém as nossas necessidades. Amém, amados? Eu gostaria de fazer apenas uma oração com os irmãos. Gostaria que os irmãos ficassem em pé agora, fechassem os olhos, e que nós possamos fazer uma oração de agradecimento. Não vamos pedir nada agora, porque nós já pedimos. Nós já pedimos e Deus já concedeu para nós nessa noite. Nós vamos fazer uma oração pelo impossível que está para acontecer na nossa vida, mas uma oração de agradecimento por esse impossível. Porque Deus diz, é possível e eu já fiz. Deus diz, eu vou fazer muito mais. Aleluia. Feche teus olhos, incline tua cabeça e leve teu pensamento aos céus agora. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos usou nessa noite, Pai, como mensageiro de boas novas, Pai. Senhor Deus, eu creio, Pai, eu senti os teus anjos dentro da igreja, eu senti, Senhor, o vai e vem de asas, Pai, batendo. Senhor Deus, eu vi os teus anjos subindo e descendo com bênçãos, Pai, trazendo sobre a tua igreja. E por isso, Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, pela nossa família, Pai, pelos nossos filhos, Pai, por aqueles que talvez estejam desviados, mas que o Senhor já tenha provido, Senhor Deus, uma forma de eles voltarem aos teus caminhos, Pai. Senhor Deus, há tempo para todas as coisas. Com paciência nós esperamos no Senhor. Com paciência nós sabemos que receberemos, Pai. E eu sei que o Senhor colocou na mão dos teus servos nesta noite vitórias que não mais ninguém poderão tirar, Senhor Deus. Eu creio que a paz do teu Espírito está sobre a igreja. Eu creio que o teu Espírito soprou sobre ela e houve uma paz como nunca, Pai. Senhor Deus, que cada lar seja tomado com alegria nessa noite, que cada lar seja cheio de graça e de unção, Pai. Que cada lar seja de alegria, Pai. Abençoe esta igreja, abençoe o ministério desta igreja, Pai. Abençoe aqueles que estão à frente do trabalho, meu Deus. Abençoe o grupo de homens, Pai. Abençoe, Senhor Deus, o grupo de mulheres. Abençoe o louvor, abençoe, Senhor Deus, como o Senhor vem abençoando, Pai. Senhor Deus, que não seja o limite o que eles têm pedido para Ti, Pai, mas seja algo somente aparente daquilo que o Senhor concederá, Senhor, sobre esta igreja, Pai. O avanço, Senhor, de evangelização não chegará só através da televisão, Pai, porque o teu propósito é bem maior com esta igreja, meu Deus. Receba aí, meu irmão, porque Deus está colocando nas tuas mãos agora a grande vitória da tua oração. Recebe agora, porque o Senhor está recebendo com júbilo nos céus o nosso louvor de agradecimento. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor te diz que colocará anjos na tua presença e tu não serás atingido por mal nenhum. O Senhor agora se coloca diante de ti e te abençoa em
nome de Jesus Cristo, nós pedimos a bênção sobre a igreja e sobre todos os irmãos, em um nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus, por eu estar aqui nessa noite. Eu sinto tão feliz, tão alegre, tão leve, porque saio daqui com a minha vitória. Amém? Maravilhoso é estar em tua casa. Maravilhoso é erguer as mãos pra ti. Maravilhoso é sentir a tua presença.